Olá, tudo bem? Você está pensando em abrir uma pequena empresa e não sabe nem por onde começar? Qual burocracia envolvida? Quanto custa abrir uma pequena empresa? Pois olha só, preste muita atenção na entrevista que eu vou fazer agora com a contadora Viridiana Campione, que vai explicar o caminho das pedras para gente. Tudo bem, Viridiana? Tudo bem, Anne? É muito burocrático abrir uma pequena empresa no Brasil, É um Viridiana? processo ainda um pouco demorado. A gente tem uma burocracia em todos os órgãos, não dá para dizer o tempo certo que leva para abrir uma empresa. Junta comercial que enrola o processo, Receita Federal, Prefeitura. Então não existe um tempo certo. Em menos de 3 meses você não leva para abrir uma empresa. 3 meses para abrir uma pequena empresa? 3 meses, Anne. Por quê? Por conta da burocracia? Por conta da burocracia. A gente nunca sabe se uma busca de nome vai demorar mais do que o tempo exigido, a gente nunca sabe se a Prefeitura vai barrar um determinado processo. E a Receita Federal segue a mesma linha. Então, vamos para o primeiro passo, Viridiana. O sujeito que precisa abrir uma pequena empresa, o que ele tem que fazer em primeiro lugar? É escolher o nome da empresa? Escolher o nome da empresa e ir até a junta comercial. Esse primeiro passo, a junta faz uma pesquisa de nomes, depois de feita essa pesquisa, aí se elabora o contrato social para partir para outro órgão, que é a Receita Federal. E depois da Receita Federal, qual é o próximo passo? Prefeitura, no caso de uma prestadora de serviço. Antes da prestação de serviço, nós temos o comércio, que aí tem que fazer a abertura no Estado. E se for indústria? Se for indústria, é o mesmo processo. É primeiro junta comercial, Receita Federal, indústria e prefeitura. Entendi. Isso. Qual que é a papelada que todos esses órgãos exigem de quem está abrindo uma pequena empresa, Viridiana? Vem documentos de todos os sócios e a documentação dos sócios também vem através de uma pesquisa de nome de cada um. Se o contribuinte tiver com qualquer problema, já barra o processo logo no início na junta comercial. Você não consegue nem elaborar o contrato social. E que tipo de outros papéis se exige para abertura, além de papéis de cada um dos sócios? RG, CPF, comprovante de residência, IPTU, alvará de funcionamento, se a empresa já tivesse local onde a empresa for funcionar, né, já tiver definido, então normalmente às vezes existe esse alvará, mas na maior parte não. E isso é um grande problema que vai se causar na prefeitura. Quanto custa abrir uma pequena empresa aqui no Brasil? R$ 1.000, em torno de R$ 1.000. R$ 1.000? R$ 1.000. Caro, Viridiana. Então isso daí impossibilita, né, qualquer pessoa de abrir uma empresa. Agora, é preciso ter um contador para acompanhar todo o processo? Sim, o contador é imprescindível, porque a partir do momento que você decide ir em todos os órgãos, é um processo bem burocrático que exige conhecimento. Então, uma pessoa leiga no assunto vai encontrar muita dificuldade e, na maior parte das vezes, não vai conseguir fazer essa abertura. E quanto custa o serviço do contador, primeiro para fazer a abertura e depois para acompanhar mensalmente a empresa? Normalmente, varia um pouco esse serviço dependendo da atividade, tá? Então, R$ 1.000, eu considero que já se coloque o serviço e as taxas também. Ah, tá. Já tem o trabalho do contador e as taxas para a abertura da empresa. Exatamente. E mês a mês, quanto custa o contador, Viridiana? Um contador custa em torno de um salário mínimo, ou um horário mínimo, dependendo da atividade da empresa. Entendi. E dá para nesse valor? Dá para negociar, mas nós temos uma tabela de preço também do sindicato, né? Então a gente não pode cair muito nesse valor. Agora, outra coisa também, Viridiana, é que o empreendedor, ele tem que já saber mais ou menos em qual categoria que ele vai inscrever a empresa dele. Exatamente. Basicamente 3 categorias. 3 categorias. Simples, lucro presumido e lucro real. Fala rapidamente a diferença entre uma coisa e outra. O simples é uma atividade mais simplificada, tá? Existe uma tabela de códigos que você pode se inscrever no simples, não é qualquer tipo de atividade. O lucro presumido também depende da atividade. Às vezes a empresa não pode ser simples e por conta do faturamento ultrapassar os 2.400.000 anual, então a empresa não pode enquadrar no simples, vai direto para o lucro presumido. E o lucro real? O lucro real está na mesma categoria, tem atividades que não pode ser nem simples, nem presumido e o faturamento também. Agora, no simples eu pago quanto de imposto, no presumido quanto e no real quanto, Viridiana? No simples, varia um pouco. A tabela de prestação de serviço inicia-se com 6% e aí vai aumentando gradativamente conforme o faturamento. E para em quanto? Para nos 2.400.000, que aí gira em torno de 17,84%. Pelo simples? Pelo simples. Isso para atividade de serviço. Tá. Comércio inicia em 4%. Tem algumas diferenciações. E na indústria? Indústria parte mais ou menos de 4% também. E termina também nos 17%? Também, 17%. Isso é um pouco alto. Lucro presumido, o imposto que se paga vai de quanto a quanto? Lucro presumido, a gente tem o PIS, COFINS, IR, contribuição social e ISS. Exato. Então a gente parte de um valor de um percentual de 16,33%. Vai até quantos?
Não, isso daí aí depende do faturamento. Aí você recolhe 16,33 sobre o faturamento. Que é bem alto. Que é bem alto. No lucro real? No lucro real, aí você recolhe sobre o resultado da empresa. Aí, para isso, você tem que ter uma contabilidade muito bem feita, que é sobre o resultado. Agora, muita gente, Veridiana, abre empresa, não é nem, é mais por prestação de serviço. Tem muita empresa hoje no Brasil que não contrata mais por CLT, mas como prestador de serviço. Certo. Nesse caso, qual que é a melhor maneira de você abrir uma empresa? Pelo Simples e pelo lucro real? Depende da atividade, tá? Então, a gente tem alguns segmentos, vou te dar um exemplo, cabeleireiros. A gente sabe que não é uma atividade, não é um ramo CLT. Então, é uma atividade diferenciada. O profissional, ele tem a venda dele, ele tem a atividade dele, ele monta a vida dele. Então, caracteriza mais como uma empresa mesmo. Já é diferente de um escritório contábil, onde nós temos auxiliares, assistentes, que daí tem que ser um segmento mais apropriado é CLT. Entendi. Veridiana, se a pessoa, por exemplo, sei lá, um profissional liberal qualquer, que abre uma pequena empresa no Simples, no lucro presumido, no lucro real, e ele contrata uma outra pessoa para prestar um serviço para uma grande empresa. Ok. Tá claro. Então eu, Anne, contrato uma outra pessoa para prestar um serviço para uma empresa X. Certo. Essa pessoa que eu contrato precisa passar nota para mim? Exatamente. Precisa? Exatamente. Eu faço o que com essa nota? Essa nota você contabiliza na sua empresa. É? Depois paga imposto em cima dessa nota? Não, do cara que prestou para mim? Não, você tomou o serviço, tá? No caso de uma empresa do Simples, você tomou esse serviço, você vai contabilizar na sua empresa, vai ficar registrado que você, a sua relação com outra pessoa, a relação comercial está correta. Você não vai pagar imposto sobre isso. É só para deixar claro que o negócio só para deixar claro. Ali. Isso no caso de Simples e lucro presumido. No lucro real, a contabilidade, como o imposto é apurado sobre o resultado, então você registra todas as receitas e todos os serviços que você tomou. Então, a partir daí, você vai ter um resultado menor. Então, você vai recolher sobre um resultado menor. Se você não contabilizar esse serviço que você tomou, então pode estar onerando sua empresa. Você não está registrando essa atividade e você está recolhendo sobre um resultado maior. Tá ótimo, Veridiana. Muito obrigada por ter vindo ao Economia. Obrigada a você. E obrigada a você também. Boa sorte na hora que você for abrir a sua empresa. Perseverança é difícil, mas você vai conseguir. Até a próxima.